Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse nosso ponto de encontro. E hoje o nosso bate-papo é com uma especialista em produtividade. Bem-vinda, Juliana Guedes! Olá, Adri, tudo bem? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui tendo esse bate-papo sobre produtividade, que é esse tema que eu adoro, sou apaixonada e que hoje virou filosofia de vida para mim, né? Eu ia falar isso, né, Ju? Porque você é a cara da produtividade. Não é só o que você ama e não é só o que você prega, é o que você vive diariamente, né? É exatamente isso. E assim, eu acho que quando você fala assim que eu sou a cara da produtividade, isso faz muito sentido na minha cabeça, especialmente quando eu penso na produtividade enquanto praticamente um sinônimo de simplicidade, sabe, Dri? Eu tenho levado muito essa mensagem para as pessoas, nas empresas por onde eu passo, nas palestras por onde eu dou, porque as pessoas precisam as pessoas têm tido muito essa necessidade de descomplicar, né? E quando a gente fala de simplicidade dentro de produtividade, é até um pouco disruptivo, porque as pessoas ficam pensando em técnicas, em estratégias, em uma coisa muito complexa e muito difícil. Na verdade, não é. É muito mais simples, né? A produtividade tem a ver com soluções práticas. Ju, você sabe que essa sua fala, assim, ela me dá até um alívio, porque embora eu estude a produtividade e eu sou fã das soluções simples, quando eu ainda escuto o termo produtividade, isso me leva a visualizar sempre aquela pessoa que está na faseção, que quer produzir montanhas de resultados. E aí, quando você fala da simplicidade, isso me dá um alívio, porque faz a gente perceber que está ao alcance de todo mundo. Não é aquela coisa utópica, né? Exatamente. Quando você fala de simplicidade, Ju, eu já ouvi você falando muito sobre isso, né? Os ajustes que fazem a diferença, né? Os pequenos ajustes, os simples ajustes que fazem a diferença. Como é que é isso, Ju? Então, Dri, é isso, né? Porque no final das contas, quando a gente fala de pequenos ajustes, a gente está falando de, na verdade, diminuir e não de aumentar, né? Então, quando a gente fala, eu tenho insistido nessa história do 10 contra 1, na verdade 1 contra 10. Então, ao invés de você preferir 10 coisas, você precisa preferir uma coisa só. Então, na verdade, produtividade não é sobre você fazer cada vez mais coisas, é sobre você diminuir e sobre você focar. E aí sim a gente começa a pensar em como você pode ganhar velocidade, em como você pode ganhar leveza, em como você pode ganhar time, né? Porque o que as pessoas fazem? Na maioria das vezes, elas pegam a sua energia que está grandona, que está aqui concentrada, e elas começam a colocar um pedacinho da sua energia em cada coisa. Aí a energia que era assim grande, que era forte, que era concentrada, que tinha um potencial nuclear, ela começa a ficar toda pulverizada, né? E isso é um grande pecado. E quando a gente pulveriza a nossa energia, a gente abraça o mundo com as pernas e a gente fica com aquela sensação de que a gente não está saindo do lugar. A gente fica com aquela sensação de que a gente faz e o resultado não aparece. E não vai aparecer realmente porque você está caminhando com um passinho de formiga. E isso é extremamente frustrante, porque você abraça e você vai em cima, você vai embaixo, você conversa com fulano, com ciclano, e aí você chega no final do dia entendendo que você fez um monte de coisa, mas a sensação é que você não fez nada, porque Exatamente. não aparece. Ou seja, é como o raio laser, né? Quando você foca e você consegue emanar a sua energia para uma canalizada, aquilo ali tem um poder realmente incrível. Quando você pega aquela mesma energia e você dissipa, é quase que você matar de fome todos os seus projetos, né? Matar de fome todos os projetos, é exatamente isso. Porque você dá muito pouquinho, né? Você dá uma migalhinha, como se você estivesse entregando uma migalhinha para os seus projetos. E aí, a outra grande angústia das pessoas é assim, mas uai, como é que eu vou fazer? Porque tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que eu preciso focar. E aí, Dri, a gente precisa muito aprender a se livrar dos excessos, sabe? Se livrar dos penduricalhos que ficam ofuscando a nossa visão, que ficam tapando a gente e impedindo a gente de enxergar o que realmente importa.
Então, eu gosto muito de lembrar da filosofia de Pareto, porque aí a gente começa a entender que, na verdade, quando a gente olha para os grandes resultados, o que gera aqueles grandes resultados são pequenas ações, né? Vamos olhar para o nosso guarda-roupa. Quais são os sapatos que você usa mais? Você tem 10 sapatos, mas tem aqueles 2 que é assim, dá com tudo, vai em qualquer lugar, em qualquer contexto fica bom, com qualquer roupa casa, com os nossos amigos a mesma coisa, e com os nossos projetos, dentro dos nossos negócios, também é exatamente a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa apurar o nosso poder de escolha do que a gente vai trazer para essa luz de laser, né? Para que a gente vai apontar com mais força. Aí a gente sai tirando tudo que está ali no âmbito periférico, que não importa, que na verdade não gera resultado, que não agrega valor, porque senão a gente vai passar muito tempo patinando, enxugando gelo. Essa sua fala dos sapatos me remeteu à coisa da utilidade. Porque muitas vezes a gente olha para o nosso dia a dia e a gente sabe quais são as ações e quais são os comportamentos que a gente não pode abandonar, dos quais a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. E aqueles comportamentos e aquelas ações que, se você fizer de maneira consistente, repetida, né, vai te trazer o resultado que você deseja. E aí a gente fica inventando. Muitas vezes a gente se preocupa com aquilo que é o supérfluo, com aquilo que a gente ainda não tem, e a gente esquece de manter o básico, né, Ju? Então, quando você começou a falar da lei de Pareto, eu estava aqui no perfeito, porque eu acho que a gente tem uma mente muito criativa. E a gente está sempre em busca daquilo que a gente ainda não está fazendo. E a gente esquece do que a gente já está fazendo e que dá resultado. É um pouco disso, né? Exatamente, é um pouco disso, do que a gente faz e que dá resultado, e o quanto que, Dri, é importante a gente ter a gente, na verdade, vestir uma roupa de investigador, sabe, de detetive, do que é isso que a gente faz e que gera resultado. Uau, adorei isso! Vestir a roupa do investigador. Sabe por quê? Porque isso que gera resultado, ou seja, os nossos 20% de ações, de esforços que trazem os grandes resultados, isso tudo é muito dinâmico, né? Isso tudo é muito mutável. Então, a gente precisa ficar num estado de presença para entender o que de fato eu estou fazendo e que causa impacto. O que eu fiz hoje pode ser que amanhã não tenha o mesmo impacto. Então, essa coisa do investigador... É reciclar, inclusive, as ações, né, Ju? Essa sua fala foi muito forte agora. Quer dizer, o que eu faço que gera resultado? Não adianta, por melhor que seja a minha intenção, eu chegar no final do dia com uma sensação de esgotamento e olhar para o lado e pensar, nossa, mas eu quase não saí do lugar. Parece areia movediça. Então, eu tiro o foco, de repente, do meu esforço e da quantidade de empenho que eu estou colocando e coloco no resultado em si, né? Exatamente. É isso que eu tenho falado, que é se livrar dos penduricalhos, né? Então, tem uma brincadeirinha que eu sempre faço com os meus clientes, que é assim, imagina se eu faço um confisco aí da sua agenda e das suas 8, 10 horas de trabalho, eu pego todas para mim e eu te devolvo só 2. O que você ia fazer com essas 2 horas? E aí, Dri, o que geralmente acontece com as pessoas é que quando eu pergunto isso, as pessoas conseguem olhar para isso que a gente está falando, para as ações que efetivamente impactam nos resultados. Ou seja, você pega aquilo tudo que você faz um dia inteiro, você tira toda a gordura, tira todo o excesso e fica aquele sumo que tem uma energia poderosíssima e que realmente agrega. Entende? E aí, Ju, a gente vai estar falando... Me veio esse termo agora. A gente vai estar falando, de repente, do inegociável, né? Porque tem muita coisa que é negociável. O almoço com um amigo de infância. Não é que não seja importante, mas a gente acaba se sobrecarregando com excesso de expectativa e com excesso de compromisso que faz a cabeça nem funcionar direito, né? E se você foca nesses 20% que são inegociáveis, seja no seu lado pessoal ou profissional, fica mais fácil lidar com o resto. Aí você tem gordura para queimar.
Aí você tem tempo para encontrar o seu amigo de infância, aí você tem tempo para, de repente, passear no shopping, mas o inegociável está preservado, né? Preservado, exatamente. Aquilo que realmente importa está preservado. Isso que você está falando, Dri, me remete muito assim ao quanto que é importante a gente entender exatamente para o que a gente está dizendo sim, que é exatamente esse negociável, e quantos não a gente precisa dizer para fazer que esse negociável prevaleça, né? Porque existem escolhas que precisam ser feitas. E quando a gente E a gente tem uma impressão de que a gente pode dizer sim para tudo, né, Ju? A gente tem uma impressão de que a gente pode dizer sim para tudo. E se a gente diz sim para tudo, a gente muito provavelmente está dizendo sim para tudo dos outros, né? Aí a gente vira a agenda dos outros, aí a gente vira o plano do outro, e o nosso fica sempre para depois, fica sempre para segundo plano. E assim, tem uma coisa que é crucial para a gente entender e dar foco para esse negociável e para esse sim, que é saber exatamente onde é que a gente quer chegar, né? Então, não dá para a gente caminhar, não dá para a gente estabelecer um percurso, estabelecer uma jornada, e assim, isso é muito batido, mas é impressionante, Dri, como as pessoas deslizam nisso. Para onde que você está indo? Você não pode ficar caminhando a esmo, você não pode ficar sendo puxado, sendo levado. Dragado, então, muitas vezes, né? Porque é uma sensação... Dragado é uma palavra super forte, mas a sensação às vezes é exatamente essa, né? Quando você vê... Está sendo sugado. Tá sem fôlego e você não tem nem força para sair daquela história toda, né? Então, é o que ajuda muito a ter percepção do que é esse negociável, de dizer o sim para isso, de dizer o não para as outras coisas, é exatamente isso. Existe um lugar que eu quero estar, que eu quero chegar, existe um patamar que eu quero construir, e quando eu privilegio, quando eu preservo esse negociável, eu estou fazendo exatamente isso, eu estou trazendo o meu futuro para o meu presente e estou construindo o meu tijolinho do dia, entende? A gente precisa parar com essa perspectiva de corredor de curto prazo, sabe, Dri? Sabe? Nossa, Ju, nossa, você falou uma coisa bem importante. Eu construo o meu tijolinho do dia, né? Ou seja, o tijolinho do dia, sem dúvida, se você olhar de pertinho, ele não tem o poder de um castelo, porque a gente fica querendo construir o castelo num dia só. Mas se você olha um castelo é feito de tijolinhos, né? Exatamente, um castelo é feito de tijolinhos. E eu adoro essa história do tijolinho do castelo, porque... Você adora? Adoro tijolinho e castelo, porque a gente tem exatamente... Aí a gente vê o quanto que é importante se voltar para a simplicidade, porque o tijolinho é uma pecinha muito pequena, é uma pecinha muito elementar, mas olha o quanto que ela tem um poder de subversão, olha o quanto ela pode se transformar numa coisa enorme. Só que como é que ela vai se transformar numa coisa enorme? Se você conseguir dar constância, se você conseguir dar frequência para isso. Então, obviamente que o seu tijolinho do dia, ele sozinho não vai virar nunca um castelo. Mas se você todos os dias da semana assentar um tijolinho, no final de um mês, no final de 2 meses, no final de 6 meses, de um ano, olha o império que você pode ter construído. E aí, Idri, desculpa. Ô, Ju, não, é porque eu ia falar só uma coisa que você sabe que muitas vezes as pessoas dizem assim, vou dar um exemplo, tá? Com questão de dinheiro, né? A gente se mudou para os Estados Unidos e a vida aqui, o ritmo de vida aqui é diferente. Porque no Brasil você tem muito mais gente para te ajudar, né? Tinha uma estrutura dentro de casa de 3 pessoas, então, né, a vida é outra. Nos Estados Unidos, você tem que produzir mais, porque é uma coisa que aquela coisa do faça você mesmo. Então, é tudo muito prático, mas é você que arruma a sua cama, é você que organiza a vida. Então, isso tem feito a gente aprender muito. E em relação à grana, a gente tem um hábito que é de anotar tudo, né? E de procurar pelas promoções, por exemplo, no supermercado, né? Eu ensino os meninos como é que a gente compra, coisa que eu não tinha a menor paciência para fazer no Brasil. E aí o Daniel, no outro dia, virou para mim e falou assim, Dri, mas a gente precisa fazer isso? Eu falei, não, mas é o hábito. É justamente o tijolinho que eu coloco nos meninos,
né? Ah, mas 50 centavos faz diferença? Não nos 50 centavos, mas faz diferença no padrão cognitivo e no que os meus filhos levam para a vida por conta de estarem monitorando seus resultados, que é esse tijolinho que você está falando. Então, muitas vezes, é você manter a musculatura forte, né? É isso, é a constância. Né? Porque isso é de uma sabedoria, Adri, incrível, porque assim, quando a gente pensa em negócios, quando a gente pensa em resultados, não basta mais somente a gente conseguir fazer o resultado de hoje, a gente precisa pensar em como é que a gente vai dar sustentabilidade para essa corporação que a gente está criando, né? Então, quando a gente é coach, a gente não é mais coach, a gente é empreendedor, a gente tem um negócio. Então, não adianta mais só a gente conseguir fazer um trabalho impecável com aquele coach que está ali na nossa frente. Isso é essencial, isso é primordial, isso é condição sine qua non. Mas se você não se preocupar com o seu financeiro, com o seu planejamento estratégico, enfim. Então, a gente está falando de um preparo físico e mental, que aí eu retomo de novo, eu adoro essa analogia da corrida, não é mais do corredor de 100 metros, porque o corredor de 100 metros ele tem muita força de explosão. Então ele vai lá, ele corre os 100 metros, ele é muito bom nisso, mas quando acabou os 100 metros ele não consegue caminhar mais 1 metro. Entende? Ele não consegue. E é exatamente isso que acontece no dia a dia das pessoas. Então, o que acontece com as pessoas? As pessoas até conseguem entregar tudo que precisam entregar. Só que chega no final de um dia, é um nível de desgaste. Esgotamento, né? Emocional, que a única coisa que você quer é deitar na sua cama e dormir. Às vezes você não dá conta nem de comer. Você toma um banho, deita e no dia seguinte tem mais. E aí a gente começa a se perguntar, como é que vai ser o futuro desse negócio com esse modus operandi, né? O que vai acontecer com isso que você está construindo, com seus resultados profissionais, e o que vai acontecer com a sua vida pessoal, desse jeitinho que você está produzindo hoje? Não é que você não possa produzir assim, é claro que você pode, mas isso tem efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, a gente precisa medir se é realmente o que a gente quer. E se a gente pode pensar em produzir gastando muito menos energia, por que não? Porque se sobra energia, também sobra tempo. E quando sobra tempo, a gente faz caber aquilo que importa pra gente. É como você diz, aí eu consigo almoçar com meu amigo, aí eu consigo sentar para brincar com a minha filha, aí eu consigo no final de semana ir no churrasco. Enfim, fazer aquilo que importa pra você, né? Sem culpa, né, Ju? Sem aquela sensação de que, nossa, eu não posso estar me divertindo porque eu estou tirando de uma parte importante que não é. Né? Porque, na verdade, o importante está preservado. Né? E todo mundo tem... Eu gosto muito de pensar, Ju, que todo mundo tem 24 horas no dia. Né? Então, quando você se compara, por exemplo, aos grandes caras que conduzem trocentas empresas, que têm trocentos processos para monitorar, você fala, não, peraí, nós dois temos as mesmas 24 horas. Porque se existe recurso na vida que é justo, que é democrático, é o tal do tempo, né? Todo mundo tem 24 horas. Então, peraí, então tem que aprender a negociar com esse tempo. Exatamente. Exatamente. O tempo é muito democrático, né? E, na verdade, você não tem controle sobre ele efetivamente, né? Você não consegue pausar o tempo. Se você estiver numa reunião chata, você não consegue acelerar para aquilo acabar mais rápido. Você não consegue fazer com que o seu dia tenha mais de 24 horas, porque você quer caber um tanto de coisa e não cabe. Mas, por um outro lado, você consegue sim ter controle sobre a sua rotina, sobre os seus comportamentos, sobre a forma que você se relaciona com o seu tempo. E essa mudança de perspectiva, ela faz toda a diferença, né? Porque aí você parte para uma coisa que, de fato, você consegue interferir. Perfeito. O tempo é muito matemático, né? É muito democrático, ele não é expansível. É verdade, é verdade. Adorei isso. Você consegue começar a pensar em quais são as variáveis com as quais você pode negociar. Você pode negociar. Com o tempo você não pode negociar. Ele vai passar de qualquer jeito, né? Exatamente. E ele tá ali e ele coloca as regras dele e ponto. É você quem tem que se moldar e fazer as variáveis caberem para que ele realmente renda, né? Quase isso.
Exatamente. E aí isso dá uma tranquilidade, né? Isso dá uma leveza, porque a gente, aqui sim, com essa perspectiva, a gente tem condições de se mobilizar de alguma forma, a gente não fica amarrado, né? E isso é maravilhoso quando a gente tem perspectivas. Agora, se fosse alguma coisa que a gente não consegue interferir, que a gente não consegue mudar, que a gente não consegue transformar, aí seria mais difícil, né, Adri? Mas Perfeito. com esse jogo, não. A gente pode se moldar, se encaixar de uma outra maneira para que cada vez você se aproxime mais daquilo que realmente é o seu desejo, é o seu propósito, vai fazer feliz, vai se aproximar dos resultados que você quer construir. Então, mais ou menos. Uau! Uau! Ju, eu quero te agradecer. Tantos insights e tanto material em tão pouco tempo. Eu tenho certeza que quem está aqui assistindo a gente sai repensando o seu modelo mental do que é produtividade, do que é fazer render e do que é ser assertivo. E eu acho que é isso, sabe? A vida, ela impõe algumas situações para a gente. Tem coisa que está no nosso controle, tem coisa que não está. Mas quando a gente decide ser produtivo, quando a gente decide que a gente não vai negociar com o que é inegociável, né? Ou seja, a gente vai preservar o que é mais importante, é impressionante o quanto a vida ela parece ser mais generosa com a gente. E toda vez que eu escuto você falar, você tem uma conversa boa, você vai colocando uma coisa e outra, você vai abrindo umas portinhas e a gente vai percebendo que realmente está nas nossas mãos e que é possível. Então, eu quero te agradecer, não só a sua postura, a sua generosidade, mas a forma tão tranquila com a qual você lida e você vive esse assunto. Muito bom ter você aqui com a gente. Ah, Adri, imagina, eu que agradeço, é muito bom. Eu tenho muita realização em transmitir, em disseminar isso, né? Eu acredito muito numa vida com leveza e sim com resultados, e sim com construções relevantes, com impacto, mas eu acho que vida é para ser vivida e não para ser sobrevivida, né? Então a gente vai caminhando do jeito construindo um caminho em que a jornada seja prazerosa, em que a jornada seja de realização, e isso é super possível. Então, é um prazer estar aqui com você, falando desse assunto. Ju, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a você também que esteve aqui assistindo a gente. Tomara que você tenha aproveitado, eu tenho certeza que você aproveitou. E que a gente siga essa vida sendo produtivo e, acima de tudo, sendo feliz. Não chega de só sobreviver. Vamos passar a viver, porque é isso que a gente merece, né, Ju? É isso aí. Beijo, pessoal. Beijo, Ju. Beijo, gente. Até muito em breve.